que importa não é fechar os olhos, mas é abrir o coração ao Senhor, amém? Clame ao Senhor nesse momento: Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para recebermos a palavra do Senhor. Não estamos aqui, Senhor, para apenas passar o nosso tempo. Não estamos aqui porque não tínhamos nada mais interessante em casa. Mas estamos aqui, Senhor, para prestar um culto de louvor e adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo. E assim ainda o Senhor fala conosco. A Tua boa palavra, Senhor, nos exorta, nos edifica, nos consola. A Tua palavra alimenta as nossas vidas. Senhor, Tu és o centro desta reunião. Tu és o centro da Tua igreja. Tu és, meu Deus, a estrela da manhã. Tu és, Senhor, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tens total liberdade para agir em nosso meio, Senhor. Tens total liberdade para fazer em nós o que bem Te apraz. E tens total liberdade para expurgar do nosso coração tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que é estorvo, tudo aquilo que é peso, tudo aquilo, meu Deus, que é carnal, tudo aquilo que desejamos, que apenas alimenta o nosso próprio ego, Senhor, e nos afasta de obedecer à Tua vontade. Vem, Senhor, neste lugar. Impregna mais este ambiente, Senhor, com a Tua glória, e fala conosco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o 5, vai ser a primeira passagem que leremos nessa noite. Eu creio que Deus tem algo tremendo para fazer em nossas vidas hoje, amém? Não porque é o homem, mas porque Ele sempre tem algo para fazer em nossa vida. Ele sempre tem algo para nos transformar, para nos trazer mais perto dEle. E a Sua palavra, que será anunciada nessa noite, ela é como uma espada de dois gumes, amém? Ela penetra até o íntimo das nossas vidas, separando intenções e pensamentos. E essa palavra começa assim, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Amados, o apóstolo Paulo, que escreve essa carta, ele a escreve para o seu filho na fé, Timóteo, que é líder na igreja do Senhor. A carta de 2 Timóteo é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, já no fim dos seus dias. E ele estava então escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, que era um jovem pastor de uma igreja local, que recebeu da parte do apóstolo Paulo a missão de ir de cidade em cidade, fundando a igreja do Senhor nas cidades onde não havia ainda, levantando homens para cuidar dessas igrejas, ungir presbíteros e assim por diante. Assim como o apóstolo Paulo ia levando o evangelho, o Senhor também levantou Timóteo, um jovem, para
uma obra muito parecida, também iniciar a igreja do Senhor em várias cidades. Então, nos últimos dias de sua vida, Paulo escreve a carta para Timóteo, e já no finzinho aqui, onde estamos lendo, ele fala: conjuro-te. Esta palavra que significa eu te exorto. Eu tenho um pedido para você que é de suma importância. Ele pede para Timóteo várias coisas. Ele fala: olha, cuida da sua saúde, cuide do seu estômago. Depois ele fala: me traz uma capa, me traz livros. Mas aquilo que ele está falando para Timóteo aqui, o que ele está pedindo, ele está declarando que é algo ímpar, é algo sobreexcelente. Então ele fala: Timóteo, eu te conjuro diante do Senhor, que há de julgar os vivos e os mortos, que pregues a palavra. Amém? Que pregues a palavra. Amados, Timóteo já era pastor da igreja, já pregava a palavra, já cumpria um papel de um evangelista, ele anunciava o reino de Deus. Por que Paulo vem dizer pregues a palavra? E ele continua: pregues a palavra, insiste no tempo e fora do tempo, com oportunidade, e até mesmo quando não tiver uma oportunidade, crie uma oportunidade para pregar. Redárguas, que significa corrige, repreende, exorte com longanimidade e doutrina. Daí ele explica por que ele está falando isso. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Amados, quando o apóstolo Paulo fala que virá tempo, ele estava profetizando. Na época dele já havia, mas ele estava dizendo: olha, cada vez o que eu estou falando vai ficar mais forte. Virá tempo em que não sofrerão, significa não suportarão, não receberão mais a sã doutrina. Amados, nós podemos dizer com toda certeza que este tempo já chegou e estamos vivendo num tempo onde se encaixa completamente com aquilo que o apóstolo Paulo disse. Estamos vivendo no tempo onde as pessoas, de modo geral, não suportam mais a sã doutrina. Amados, eu louvo a Deus sempre quando eu oro por esta igreja, pelo pastor Maurílio, que é o pastor da igreja, pelos demais pastores do presbitério. O pastor Maurílio já tem seus 40 e alguma coisinha, né? 40 e pouquinho. Quando eu tinha 15 e ele 21, nós nos conhecemos. Temos uma longa caminhada, uma aliança aí de mais de 2 décadas, né? Já dá de escrever um livro, né? Ou uma série de Netflix. Mas então eu louvo a Deus, porque em nossa igreja local, os irmãos sabem que nós não pregamos placa de igreja, não batemos no peito dizendo: eu sou da igreja tal, porque isso para Deus não significa absolutamente nada. Mas eu louvo a Deus pela nossa igreja local, pelo nosso pastor, porque aqueles que acompanham sabem que nós recebemos aqui a palavra de Deus. Mas então, esta palavra que vem a nós hoje, e ela vem à nossa nação hoje, o Senhor fala a toda a nossa nação, que o mandamento do Senhor é justamente isso: pregues a palavra. Porque está chegando um tempo, o apóstolo Paulo fala, mas é o que já estamos vivendo hoje, que o homem, que a igreja, aqueles que querem ser igreja, aqueles que querem ter as bênçãos de Deus, querem invocar o nome do Senhor, não suportam mais a sã doutrina. Não, eles têm coceira no ouvido. A sã doutrina, ela dá alergia nos ouvidos da igreja da nossa nação hoje. Então, os pregadores,
tem que inventar moda, tem que inventar o corredor de fogo, tem que acrescentar coisas que a palavra de Deus não tem nenhuma base, porque tudo aquilo que é necessário, nós vamos depois abrir num texto que diz que a palavra de Deus, o que está aqui escrito, é útil para ensinar, repreender e transformar o homem de Deus num homem capacitado para toda boa obra. Então não precisa a ciência descobrir algo hoje, não precisa o homem inventar técnicas hoje para que a igreja seja mais abençoada, porque a palavra de Deus é totalmente suficiente para tudo aquilo que concerne do reino de Deus. Agora, se eu quero fazer o meu reino próprio, como infelizmente muitos hoje na nossa nação fazem, daí eu tenho que acrescentar técnicas humanas. Pregues a palavra. Amados, se durante uma palavra eu conto uma história, é apenas para ilustrar a palavra, mas a história não pode ser o centro da palavra. Quando eu conto o meu testemunho ou o testemunho de alguém, é apenas para confirmar aquilo que está sendo dito na palavra, mas um testemunho de alguém não é o centro da mensagem. Existem pessoas hoje na nossa nação que têm um testemunho bonito, mas depois vivem uma vida totalmente contrária a Deus e tentam se autenticar como pessoas de Deus só por causa de um testemunho pessoal. O que nós temos aqui para pregar não é apenas um testemunho pessoal, é a palavra. E esta palavra é o próprio Jesus Cristo. O púlpito da igreja do Brasil hoje serve muito de stand-up, onde eu posso, amados, e aqueles que me conhecem há muito tempo, eu prego desde os meus 13 anos de idade para a reunião de adolescentes e jovens. Eu sempre no meio, espontaneamente, nunca foi forçado. Demais pastores aqui da igreja também. Às vezes a gente faz algo que é para rir um pouquinho, né? Um pouquinho, não muito. Mas é algo totalmente natural, simples, é onde faz parte da nossa personalidade. Então, eu prego a palavra, posso falar algo que é engraçado, mas condiz com a palavra. E uma vez um pregador muito abençoado nos falou assim: eu estou falando, vocês estão rindo, mas eu estou cada vez mais apertando. Então, fala-se a verdade, se faz rir um pouco, mas na verdade é só para pegar a verdade e apertar mais ainda. Só para quebrar o gelo, como dizem. Mas infelizmente, na nossa nação, pastores estão virando simplesmente pessoas que fazem stand-up, onde o centro não é mais a palavra de Jesus. O centro é apenas o entretenimento. O centro é apenas fazer as pessoas rirem, gostarem daquilo que está sendo anunciado. Mas quando vão para casa, o que a minha vida foi acrescentada? Olha, não mudou muito, mas eu ri bastante. Foi uma noite muito agradável. Eu soltei para fora, né, aquele estresse da semana, eu ri bastante. Amados, Jesus não é o palhaço bozo que eu assistia lá nos anos 80. Olha, já estou revelando a minha idade aqui. Lá nos anos 80 eu assistia o palhaço bozo e a gente ria. Jesus não é o palhaço bozo para fazer você rir no domingo à noite, para voltar para casa dizendo: o culto foi legal. Quantos sabiam disso, amém? Jesus não está aqui para fazer cosquinhas em você. Jesus também não está aqui para massagear os teus pés, ou massagear as minhas costas. Senhor, eu tive uma semana tão estressada, Senhor. Vem aqui, faz uma massagem em mim, Senhor. Eu quero sair daqui mais leve. Não, Jesus não é não faz quiropraxia, não é fisioterapeuta. Jesus é o médico dos médicos. Quando Ele cura o homem por completo. Ele não tem paliativos. O culto a Deus não é um paliativo onde você ri um pouco apenas para esquecer os problemas que você vai ter que enfrentar amanhã de novo. Estamos aqui, amados, para dizer que Jesus é Deus, que Jesus é o Rei, é o Senhor dos Senhores. Ele está sentado no alto e sublime trono, independente se a minha conta bancária está no azul ou está no vermelho, independente se lá na minha geladeira tem bastante comida guardada ou tem apenas a jarra com água. Jesus é Deus,
e Ele é merecedor de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Amém? Inclusive podemos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus, amém? Amados, quando a palavra de Deus diz que nos últimos dias os homens teriam coceira no ouvido, é uma ilustração que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eles não vão gostar mais da sã doutrina. Muitas vezes, quando sentimos coceira, naturalmente, é uma alergia. É porque algo não está de acordo, ou o nosso suor está muito forte, estamos tomando pouca água, ou comi algo que não me fez bem, né? Uma carne muito forte, um tempero muito forte, uma intolerância, uma alergia, e isso dá coceira. Quando algo então, de um alimento, por exemplo, está tentando entrar no meu corpo, e o meu corpo não gosta daquilo, então há um processo alérgico. Isso é alergia. Algo está entrando, o corpo não gosta e faz essa coceira para tentar expelir. Então, quando Paulo diz, olha, os homens terão coceira no ouvido, quer dizer que os homens teriam alergia da palavra de Deus, como ela é de verdade, a sã doutrina. Então, onde ele continua, por isso eles vão amontoar doutores ou mestres para si, conforme a sua própria concupiscência. Então, se eu gosto apenas de rir, eu vou procurar aqueles que pregam apenas fazendo eu rir, independente se aquilo que está sendo anunciado tem consistência bíblica ou não, me faz rir, então eu gosto. Ah não, o que eu quero é ter dinheiro, então eu vou atrás de mestres que me ensinem a ganhar dinheiro, independente se aquilo que eles anunciam ou não tem base bíblica. Amados, o apóstolo Paulo, que escreve essa carta, ele fala à igreja de Éfeso, lá em Atos dos Apóstolos, dizendo assim: eu sempre vos anunciei a totalidade da palavra de Deus. Eu sempre vos anunciei todo o desígnio da palavra de Deus. Amados, a palavra de Deus, ela é completíssima, ela fala de tudo. Ela me ensina a me comportar na mesa, ela me ensina a trabalhar com dignidade para que Deus me abençoe. Ela me ensina, como o pastor Maurílio citou, a honrar a Deus para que Deus me abençoe. Ela também ensina a cuidar da minha família. Ela ensina até que eu tenho que cuidar dos meus animais. Mas o centro não é isso. O centro é Jesus Cristo. Mas ela ensina tudo. Então, se eu apenas pegar algo da palavra de Deus, um assunto secundário da palavra de Deus, e fazer daquilo ali o alvo da minha vida, eu estou vivendo apenas à margem do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é próprio Cristo. Começa com a salvação do homem, começa com a eternidade do homem mudada, e agora o homem começa numa vida de relacionamento e intimidade com Deus. E a cada dia ele vai sendo transformado e aperfeiçoado em todas as áreas da sua vida pela palavra de Deus. Então, trabalhar dignamente, ser abençoado, faz parte da palavra de Deus. Mas eu não posso fazer disso o todo. Eu não posso fazer disso o centro. Então, se eu quero fazer disso o centro, todas as minhas orações dizendo: Senhor, o Senhor já sabe, abençoa, Senhor, as minhas finanças. Eu vou procurar a pregação do pastor que ensina a ganhar dinheiro. Amados, a nossa geração hoje é uma geração tão anorexa. O que é anorexa? Pessoa que não se alimenta e fica toda esquelética e acha que está gorda ainda. A nossa geração, ela tem anorexia da palavra de Deus. Ela não se alimenta como diz, da substância. Eu acho que essa palavra está até errada, né? Mas a gente fala da substância da palavra de Deus. Se alimenta da bala, do pirulito, da Maria Mole, do chiclete. Então essa geração anorexa, faminta da palavra de Deus, mas em vez de se alimentar do alimento que tem a substância, se alimenta da besteira, se alimenta da bala, do pirulito, do chiclete.
E existem então, conforme a palavra de Deus está dizendo aqui, os falsos mestres, que ensinam sobre o chiclete, sobre a bala, sobre a Maria Mole, dizendo que isso ali vai te alimentar. E espiritualmente apenas estaremos com a barriga cheia de vermes. Se é que você está entendendo. Eu não posso pegar uma parte da palavra, um assunto da palavra, que está em segundo plano, e fazer daquilo ali o centro da minha vida. Jesus é o centro. Jesus é o centro. Nos nossos dias, amados, de nossa nação, nós vemos o homem sendo colocado no centro do culto, no centro das músicas, no centro da palavra. Tudo aquilo que a igreja faz é para o bem do homem. Como se Deus fosse então esse que entra no domingo para fazer massagem nas costas do homem. Essa geração está tão anorexa da palavra de Deus. Imagina aquelas pessoas na África, onde se dá de contar cada costelinha dela, onde ela come grama, come até barro, porque não tem mais nada para comer. Então a nossa geração espiritualmente hoje é nesse sentido. Ela vai na internet, ela vai nas igrejas locais, e qualquer pessoa que não tem comunhão com Deus, que não tem uma história com Deus, cita um versículo e fala qualquer besteira e diz: isso é a palavra de Deus para você, e a pessoa recebe como se realmente fosse. O apóstolo Paulo diz, vamos abrir aqui, nessa mesma carta de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, uma página antes, vai dizer o seguinte, 2 Timóteo 2, 2, e o que de mim ouvistes, eu vou ler desde 1, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Até aqui. Amados, a palavra de Deus está dizendo que aqueles que estão aptos para se levantar em nome do Senhor, para anunciar a vontade de Deus, em primeiro lugar, tem que ser pessoas fiéis e idôneas. O apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, não adianta você levantar de cidade em cidade qualquer tipo de pessoa, ensinar teologia para eles, para que eles anunciem o reino de Deus, porque no meio da sua doutrina eles vão ensinar aquilo que está no próprio coração deles. Então ele fala: olha, o que você de mim ouviu. Quem é esse mim? É Paulo, onde ele fala: eu recebi o evangelho do próprio Senhor Jesus. Querem imitar o Senhor? Me imitem, que vocês estão no caminho certo. Então Paulo era uma pessoa idônea, uma pessoa que tinha esse carimbo ministerial da parte do Senhor. Então ele fala: Timóteo, é o seguinte, você foi constituído pregador, você foi constituído anunciador do evangelho do reino de Deus. O que você recebeu de mim, ou seja, não vai buscar por aí o que pregar, não, eu já te passei. O que recebeste de mim, confia-o agora a homens fiéis, que sejam idôneos, para que estes também continuem reproduzindo. Mas daí a nossa geração hoje, ela vai no YouTube, e qualquer pessoa que pega um celular, cita um versículo da Bíblia e dá a sua própria opinião, nós somos obrigados a nos alimentar acreditando que Deus está falando. Não é assim. Ah, mas eu não estou vendo a pessoa, eu estou vendo o que ela está falando. A Bíblia é clara em dizer que o tesouro que nós temos em vasos de barro. Se você me conhecer mais pessoalmente, pastor Maurílio mais pessoalmente, você vai ver pessoas que também têm suas falhas, mas pessoas fiéis, pessoas idôneas, portanto aptas para anunciar o evangelho de Deus. Mas
na internet, que a internet é uma arma muito poderosa, então muito usada para o bem, mas também muito usada para o mal. Nós vemos então pessoas que, por terem talentos, o que é ter talento? Ou fala bonito, ou canta. Vemos jovens cantores, não sei se algum dia limparam o banheiro de alguma igreja, não sei se algum dia estavam aos pés de algum ministro para receber realmente a palavra de Deus, não sei, mas cantam sobre Jesus. Se é para Jesus eu não sei, mas sobre Jesus é. Daí essas pessoas falam a sua própria opinião, muitas e muitas vezes totalmente contrário àquilo que a sã doutrina anuncia. Mas as pessoas acreditam, não, mas é a fulana, é o fulano, que tem CD, que tem ministério, que faz show pelo Brasil. Amado, se não é uma pessoa fiel e idônea, eu posso deixar de lado. Porque eu tenho que saber também que tipo de canal está sendo usado por Deus para me abençoar. Se o canal está sujo, eu posso garantir que vai vir sujeira também. Então não estou pregando aqui uma perfeição absoluta desses pastores que estão aqui, mas são pessoas fiéis e idôneas que entregam a sua vida ao Evangelho. Portanto, aquilo que anunciam, não anunciam para manipular, não anunciam para o seu próprio benefício, mas para o benefício do reino de Deus. Eu trabalhava com o pastor Maurílio na minha juventude, e nesta fábrica onde trabalhávamos, uma pessoa que também é cristã, mas de uma igreja com uma cultura totalmente diferente da nossa, muito mais tradicional, vamos colocar assim. E ele dizia, e ele já conhecia o pastor Maurílio desde o tempo do mundo, e ele disse para mim uma vez: olha, depois que o Maurílio se converteu, é nítido e notório a diferença, aquilo que Deus fez na vida dele, e realmente é uma pessoa mudada, uma pessoa de Deus. Daí ele falava, daí uma outra pessoa que trabalhava conosco, infelizmente o fulano, que também conhecia da época do mundo, infelizmente o outro se converteu e não deu de ver muita diferença não. Isso na época ele disse. Mas o Maurílio, eu que conheci ele no mundo, digo que hoje ele é outra pessoa. Então, amados, isso significa uma pessoa fiel e idônea. Ah, mas eu não entendi o que o pastor Maurílio disse. Eu vou lá na internet. Daí você ouve de alguém que não é fiel a Deus. Ah, então o pastor Maurílio está errado, porque o fulano aqui na internet diz que não é assim. Só que você tem a oportunidade de conhecer pessoalmente o pastor Maurílio, e não o fulano da internet. Você não sabe se ele é idôneo ou não. Amados, quando a palavra de Deus está nos dizendo aqui a sã doutrina, é realmente aquilo que significa a doutrina sadia. A doutrina sadia, a sã doutrina, é a doutrina integral do reino de Deus. Se eu perguntar para você se você está são, completamente são, você vai dizer: olha, estou, não sinto dor, me alimento bem, fiz o meu check-up, colesterol está certo, triglicerídeo está certo, anemia, pressão, tudo certo. Então é uma pessoa sã. Agora, se eu vejo a pessoa está bem, a pessoa está bonita, está corada, vermelha, mas ela é diabética, então ela não está completamente sã, mesmo não sendo visível, porque não tem como ver alguém de olho, aquele ali tem pressão alta, aquele ali tem diabetes, isso não tem como ver. Então a sã doutrina é aquela doutrina que carrega todos os números de Deus de maneira equilibrada, de maneira sadia. Então a sã doutrina é aquela que me ensina o integral da parte de Deus. Não tem como eu dizer, eu sou completamente são, só o meu diabetes lá que é 1000, mas o resto eu sou completamente são. Não, eu posso morrer por causa do diabetes. Dizem que diabetes é as dançarinas do programa do diabo, né? As diabetes. Então já dá de ver que não é de Deus, né? As diabetes.
Agora os irmãos parem de rir e vamos voltar para a palavra, amém? Vamos lá. Então a sã doutrina é aquela doutrina que traz todo o desígnio de Deus. Não adianta eu dizer, ó, irmãos, ó, é só isso aqui, faz só isso aqui que está tudo certo. Não, é toda a palavra de Deus. Quando dizemos toda a palavra de Deus, e a Bíblia diz que nos últimos dias os homens teriam alergia da totalidade da palavra de Deus, porque teriam alergia da sã doutrina. É quando se fala de santidade e o ouvido coça. Ah não, mas esse negócio aí eu acho que era mais para aquela época. Quando se fala lá em Efésios, aquele que mentia não mente mais, antes fale a verdade, é conversão. Mas daí eu acredito que tem aquela mentirinha que é saudável, aquela mentirinha que é uma bênção, né? Porque quando a gente está aqui no culto, a mentira é algo do diabo. Mas amanhã, quando o meu encarregado perguntar algo, às vezes a mentira é uma ajudazinha para me escapar de uma bronca. Então a palavra de Deus vai falar, como o pastor Maurílio disse, honrar o Senhor com dízimos e as ofertas. E aquilo me dá coceira. Não, mas isso aí era para aquela época, isso aí também não precisa. Como se fosse então possível ter toda uma estrutura de evangelismo sem as finanças. Ai não, Senhor, eu não vou ser dizimista, não vou ser ofertante, que o Senhor envie do céu a provisão. Não, não é do céu que vem a provisão, é da gente. É eu que oferto no reino de Deus, semeio no reino de Deus, sou abençoado ainda, e o reino de Deus tem prosseguimento nessa terra. Quando a palavra de Deus diz que eu tenho que ter uma vida de intimidade com o Senhor, de oração, daí dá coceira no ouvido. Não, mas orar é coisa do passado. Amados, nós acreditamos que quase tudo fica ultrapassado conforme vai passando os anos, conforme vai passando a nossa cultura, conforme vai vindo a tecnologia. Desde lá do profeta Daniel, ele disse que nos últimos dias a ciência ia se multiplicar. E é exatamente o que acontece hoje. O que os cientistas descobrem hoje, em 24 horas, uma pessoa demoraria 5 anos para ler. Então a ciência hoje realmente ela se multiplica diariamente. Aquilo que você nem imaginava há 10 anos atrás, um celular faz hoje. Isso é a ciência se multiplicando. Então a gente acredita que as coisas que vivíamos antes vai ficando para trás. Mas as coisas de Deus, nenhuma cultura, nenhuma tecnologia deixa para trás. Amados, a fita cassete ficou para trás. O Discman ficou para trás. A televisão, como nós conhecíamos de tubo, colorida, ficou para trás. Coisas que eu comprei quando vim para Navegantes, hoje nem aparelhos eletrônicos hoje nem existem mais. Porque vários aparelhos hoje, o celular faz tudo. Amados, a oração não fica para trás. O jeito de falar com Deus ainda é através da oração. Clamar a Deus, ter o relacionamento com Ele, ainda é o meio pelo qual eu busco a comunhão com Ele. Desde a minha adolescência eu ouço e anuncio isso, que a vida cristã tem o tripé, que é a oração, a meditação na palavra e a comunhão com os irmãos. E hoje cada vez mais as pessoas estão tirando um ou todos os três desse tripé. Amados, não importa a tecnologia, não importa a nossa cultura, não importa o que vivemos hoje, a oração ainda é uma das bases da vida do cristão. Ah, mas a Bíblia diz que os gentios são aqueles que multiplicam palavras e acreditam que por muito falar. Realmente Jesus condenou a oração
dos hipócritas. Mas ele também chamou os discípulos e dizem: quando vocês orarem, orem assim. Não é porque há hipócritas que oram que a oração deixa de existir. Jesus disse: tem hipócritas que dão esmola sim, mas vocês devem dar esmola dessa maneira. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos que Jesus ensinou algo que não está escrito nos evangelhos, mas Jesus ensinou que mais bem-aventurado é dar do que receber. Você acredita nisso? Amém? Para começar o culto que estamos aqui, não é para receber, é dar ao Senhor. Por isso é culto. Mas ainda Deus é tão misericordioso, fazer o quê? Graças a Deus, Ele ainda nos abençoa, amém? Porque estar com os irmãos já é uma bênção. Prestar o culto a Deus é uma bênção, porque se você não tivesse conhecido a Deus, aonde você estaria agora? Será que você estaria vivo agora? Se você não tivesse entregado a sua vida para o Senhor? Quem sabe não. Então, dar para Deus já é, por detrás, uma bênção. Ofertar algo a Deus, oferecer a minha vida a Deus, é uma oportunidade, é um privilégio. Então Deus ainda nos abençoa num culto como esse. Mas nós temos aqui nesse lugar o culto de sexta-feira, que é apenas de intercessão. Daí, para você que nunca viu, não veio, ainda nunca veio, eu posso te garantir, dá menos gente do que temos hoje aqui. Ah, mas é porque eu não posso vir. Com certeza alguns não podem. Eu não sei se essa palavra está te dando coceira no ouvido ou não. Queira Deus que não. Se estiver dando, pede para o Senhor passar uma pomada antialérgica e receba essa palavra nessa noite. Venha aqui na sexta-feira para interceder. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber, disse Jesus. Senhor, eu vou no domingo lá, Senhor, porque eu quero receber uma palavra. Eu vou te adorar, mas eu também quero um toque do Senhor. E o Senhor nos toca. E você sai daqui feliz. Eu te garanto que você vai sair da sexta-feira aqui mais feliz ainda. Se você vier aqui dizer: Senhor, abençoa o meu irmão. Abençoa o visitante de domingo, o visitante de sábado na reunião dos jovens, dos adolescentes. Senhor, abençoa as células que acontecem nessa cidade. Senhor, abençoa todas as igrejas locais dessa cidade. Senhor, abençoa a nossa nação. Abençoa o governo. A Bíblia diz para orarmos por aqueles que são hoje governantes. Abençoa o governo. Abençoa, Senhor, as ruas dessa cidade. Tira, Senhor, as prostitutas que estão nessa cidade. Tira, Senhor, os moradores de rua dessa cidade. Usa a tua igreja para fazer algo por essa cidade. Amados, o clamor a Deus ainda é uma das chaves que nós estamos deixando de lado. Daí no domingo, o dia inteiro eu vejo Faustão, me entupo de comida, e um dia de vez em quando até não tem problema, né? Glória a Deus. Me entupo de comida, vejo televisão à vontade, muita besteira, diga-se de passagem, que passa na televisão. Daí eu venho para o culto, cheio daquilo que o mundo quer implantar no meu coração. Daí eu chego aqui, e eu tenho, quem sabe, a audácia ou ousadia de dizer: Senhor, Tu és tudo para mim. Que a Tua bênção esteja sobre a minha vida. Amado, se Jesus é tudo para você, o seu exterior, ele realmente diz isso? Não, mas é que o Senhor não está, entre aspas, né? Abre aspas. Não, mas é que o Senhor não está atrás do meu exterior. O Senhor está atrás do meu coração. O Senhor não se importa com aquilo que eu faço. O Senhor quer apenas o meu coração. Como se o coração, nessa frase, fosse o órgão. Não, Deus está atrás do meu órgão, este coração. Deus quer fazer um implante em alguém, alguma coisa. Deus está atrás do meu coração. Quando fala que Deus está atrás do meu coração, que Ele quer o meu coração, Ele está dizendo que Ele quer a minha vida inteira. Ou não é isso que quer dizer? Você que é casado, quando você disse para
o seu cônjuge no dia do casamento: olha, a partir de hoje eu estou me casando com você. Somos um coração agora, a partir de hoje. Você está dizendo o quê? Que você vai continuar morando na casa da sua mãe? Que você vai continuar comendo uma comida e ele outra? Que ele vai passear num lugar e você em outro? Ou você está dizendo que agora a tua vida está fundida com a dele? Que eu entendo por casamento é isso, amém? Os que são casados aqui. E como é que eu digo para o Senhor: Senhor, o meu coração é teu. Senhor, meu coração é teu. Mas as palavras que saem da minha boca não agradam a Deus. Aquilo que eu grudo os meus olhos não agrada a Deus. Aquilo que passa na minha TV não agrada a Deus. As fotos que eu tenho no meu celular não agradam a Deus. O tipo de pensamentos que eu conservo e alimento o dia inteiro não agradam a Deus. Mas daí eu tenho a audácia de dizer: não, mas o meu coração é do Senhor. Só se realmente ali a veia e a horta é do Senhor, porque o resto não é mais nada do Senhor. Amados, Deus é Deus, por isso Ele só entra na nossa vida se nós deixarmos Ele ser aquilo que Ele é. Ele é Deus. Senhor, eu estou precisando de um empregado, entra na minha vida? Não, Ele não vai entrar. Ele não é empregado. Já dizia a nossa mãe: nos acorda sábado de manhã, vamos levantar, limpar a casa, que aqui não tem nenhuma empregada. Eu sou mãe, não sou empregada. Senhor, eu preciso de alguém que me abençoe. Eu preciso de alguém que me dê tudo o que eu quero. Então entra na minha vida? Não, Jesus não é o Papai Noel. Nem o Papai Noel dá tudo o que a gente quer. O Senhor não é a porta da esperança. Não é o Silvio Santos. O Senhor é Deus. Ele só vai entrar na minha vida se eu aceitá-lo na sua totalidade, na sua integralidade. Portanto, a sua doutrina vem junto. E essa doutrina, ela tem que ser sadia, ou seja, completa. Quando Deus entra na minha vida, Ele só entra para ser Deus. E para que Deus entre na minha vida, a sua palavra entra junto, porque a sua palavra é o seu próprio Filho Jesus Cristo. Mas dizem que o crente dos nossos dias, ele tem uma enxada e uma pá na mão. Quando ele ouve uma bênção, quando ele ouve algo que lhe agrada, ele pega a enxada e diz: isso é para mim, eu tomo posse em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Mas quando ele ouve algo que não lhe agrada, é a pá. Senhor, isso aqui é lá para o meu irmão, lá do outro banco. Ou às vezes para aquele que não veio, né? Olha, eu acho que o Senhor, Ele não é muito inteligente. Porque muitas vezes nós acreditamos que tudo aquilo que Ele fala no culto é para o irmão que não veio. Como aquele irmão que não veio precisava ouvir isso? Se fosse para ele, o Senhor trazia ele. E às vezes até era para ele, e ele não aceitou o convite. Mas de maneira nenhuma, não é para... Posso dizer que não é para nós. Amados, a doutrina do Senhor, ela é sadia. Ela tem a sua totalidade. Portanto, nos nossos dias hoje, nós vemos alguns, conforme o versículo 4 diz, se desviam da verdade, voltando às fábulas. Então temos de um lado a sã doutrina, que o apóstolo Paulo chama de verdade. Do outro lado temos a falsa doutrina, ou a doutrina doente, chamada de fábulas, ou mitos, em algumas traduções. História da carochinha. Muitos púlpitos da igreja da nossa nação falam da palavra, mas não falam a palavra. Falam mais do conto da carochinha do que de Jesus Cristo. Estamos mais desejosos em ouvir uma história comovente, uma novidade. Pastor, conte algo para o nosso elevo. Conte algo para eu sair daqui bem. Eu já vi pregadores então que começam o culto dizendo: irmão, é o seguinte, virada de ano, 2020 vai ser só bênção.
Glória a Deus. Você vai ter vitória em tudo. Tuas finanças vão multiplicar. Teus filhos vão ser uma bênção. Vão ser grandes na terra. Quando fala grandes é de dinheiro. Tua casa, né, vai ser próspera. Teu mantimento vai transbordar. Então assim, anunciando, né? Quem toma posse, amém, toma posse. Guarda aí no bolso, guarda, esconde. Não deixa o irmão pegar. Bota, fecha o zíper. Se o bolso tiver zíper, né? Bolso de jaqueta. Fecha o zíper e guarda. Tá, e aquele ali que não é fiel a Deus, o Senhor vai fazer isso tudo na vida dele também? O fulano ali que está traindo a esposa, toda essa palavra de bênção é para ele também? Aquele jovem ali viciado na pornografia, toda essa bênção é para ele também? Aquele ali que não sabe o que é orar, aquele ali que há 15 anos atrás jejuou, é para ele também? Amados, a sã doutrina, a palavra de Deus, ela espera de nós uma correspondência ao Senhor. Corresponder. Você casou, você que casou, com alguém que correspondia com você. Você a amava e ela te amava. Tem como haver um casamento saudável quando apenas um ama e o outro não ama? Não. O Senhor, Ele nos ama, amém? Então Ele oferece uma aliança. Eu quero fazer uma aliança com você. Eu te amo. Você nunca fez nada de bom para mim, mas eu te amo, porque meu amor é incondicional. Mas aí Ele vai aceitar uma noiva que não corresponde com Ele? Que história é essa? Que história é essa? Como que o Senhor vai casar com alguém que não lhe corresponde? O Senhor está dizendo, olha, eu entreguei o meu filho por você. O meu melhor, eu entreguei por você. Eu vou ser o Deus da tua vida. Assim como em várias passagens, quando o Senhor chamava alguém, dizia, olha, se obedeceres a minha voz, eu vou te abençoar. Eu vou engrandecer o teu nome. Você vai ser feliz nessa terra. Você vai ser uma pessoa usada por mim. Mas tinha a condicional na frente, se obedeceres a minha voz. E não apenas para pessoas específicas, para todo o povo de Israel. Se obedeceres a voz do Senhor teu Deus, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas essas bênçãos te acompanharão. Se o Senhor está dizendo que aquele que lhe corresponde, as bênçãos acompanham. Aquele que não lhe corresponde, a bênção vai fazer o quê? Vai acompanhar também? Então a palavra de Deus, ela não serve de nada. Deus, ele não tem caráter. Senhor, o Senhor disse que se eu te servisse, se eu fosse fiel, o Senhor ia me abençoar. Mas o infiel também é abençoado. Daí o Senhor diria, esse Senhor sem caráter, não, mas é que eu sou amor, eu abençoo a todos de igual maneira. Isso não existe. Existem coisas que Deus derrama sobre toda a humanidade, porque Ele é o Criador. Ela diz que Ele envia chuva sobre justos e injustos. Agora, aquele que não lhe corresponde é salvo? Aquele que não lhe corresponde tem a presença do Espírito de Deus? Aquele que não lhe corresponde tem autoridade para renunciar ao pecado? Aquele que não lhe corresponde pode dobrar os seus joelhos e dizer, Senhor, eu quero a tua presença? Não. É necessário a correspondência. Dizer, Senhor, eu também quero te amar a partir de hoje. Senhor, eu também quero entregar o meu coração, a minha vida. Então, quando falamos, Senhor, eu quero entregar meu coração, é tudo. Porque Jesus disse que aonde está o meu tesouro, aí está o meu coração. Então, as minhas palavras serão do Senhor. As minhas atitudes serão do Senhor. Então, amados, tirando a palavra de Deus, tirando a verdade de Deus, o resto é a história da carochinha. Um item, amados,
gostaria de falar algo um pouco hoje. Quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, pregues a palavra, corrija, exorte, com toda a doutrina e longanimidade. Existe um item aqui, que as pessoas dos nossos dias não suportam mais. Por isso lhes dá alergia. Qual é o item aqui? O confronto. Conversava com o pastor Maurílio essa semana. A palavra de Deus, nela contém algo chamado o confronto. Quando João Batista iniciou o seu ministério, ele não disse assim: venham, que ano que vem, ano de 2020, será bênção. Quem quer bênção, glória a Deus. Campanha da bênção. Não. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Por que ele falou é chegado o reino de Deus? Porque estava começando a se cumprir a profecia lá de Daniel. O rei Nabucodonosor, sendo o rei mais poderoso da época, teve um sonho. Esse sonho, ele via uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, corpo de bronze, pés de barro. E ele queria saber o sonho, então tem toda uma história ali no livro de Daniel, onde Daniel recebe a revelação do Espírito de Deus e diz: rei, você sonhou isso e isso. E o significado é esse: o Senhor hoje, você é a cabeça de ouro, você reina sobre todo mundo. Depois de você virá um outro reino mundial de prata, com um pouco menos de glória. Depois um reino de bronze. Depois, continua então, de barro. Mas um dia, uma pedra virá sobre essa terra. Uma rocha virá sobre essa terra, sem auxílio de mãos humanas, e derrubará essa estátua. E essa estátua, então, significa que o reino de Deus governará sobre todo o mundo, e esse reino é eterno. O teu reino é passageiro, Nabucodonosor, o próximo reino é passageiro, mas um dia haverá um reino de Deus, e esse reino será eterno. Centenas de anos depois, João Batista no deserto recebe a palavra dizendo: é chegado o reino de Deus. A pedra está sendo lançada para esta terra sem auxílio de mãos humanas, e vai derrubar a estátua, que na época era o Império Romano. Então João Batista, ele não vem dizendo: olha, é o seguinte, hoje aqui vai ter campanha da bênção, o reino está chegando. Não, arrependei-vos. Confronto. Arrependei-vos, mudem de atitude interior. Poxa, mas que história é essa? Mudem de atitude interior. Pensem agora, a partir de hoje, como Deus pensa. Mude as tuas ações, porque Deus quer reinar dentro de você. Daí, depois de alguns dias, Jesus começou o ministério. E Jesus também não alugou um lugar, não fez lá bastante propaganda na rádio e disse: olha, grande culto de milagres. Não, Jesus nunca fez culto de milagres. Jesus começou o ministério dele dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas a nossa geração, ela não gosta do confronto. Sempre quando alguém é confrontado pela palavra de Deus, através da vida de alguém, a pessoa diz: estão me julgando. Ai, estão me julgando. Estão fazendo bullying. Opressores. Só Deus pode me julgar. Um dia eu vi um post de internet, aqueles posts assim, totalmente hereges, que diziam: nem Deus me julga, Ele apenas me ama. Meu Deus, nem Deus pode julgar mais. A Bíblia só diz que Ele é o justo juiz de toda a terra. Nem Deus pode julgar mais. As pessoas querem ser o seu próprio Deus. Promessa da serpente de Gênesis: coma isso, faça o que você quer, seja o seu próprio Deus.
ninguém vai falar nada para você, ninguém pode falar nada para você. Ninguém pode te julgar, ninguém pode falar nada, ninguém pode te confrontar. Você faz o que você quiser. Essa é a voz da serpente de Gênesis. E essa voz que agrada a nossa geração. Porque quando ouvimos a sã doutrina da coceirinha, ai não, essa palavra está exigindo muito de mim. Há séculos atrás, havia cristãos que morriam comido de leão. Deus não era Deus na época também? Mas é uma realidade tão diferente da nossa, que alguém falar para mim vir 10 horas na igreja orar, é jugo. Os nossos irmãos há séculos atrás podiam ser comidos de leões. E eu separar um dia para jejuar, é jugo. Os primeiros cristãos, apóstolos, todos foram mortos, de morte matada. Mas daí, se hoje alguém falar que a roupa tem que ser decente, é jugo. Não, estão me julgando. A palavra de Deus, ela confronta o nosso ego. Confronta o nosso ego. A Bíblia diz, tanto lá em Daniel, quanto em Apocalipse, uma visão muito parecida, onde o anjo vinha com um livro. E foi dito tanto para Daniel quanto para João no Apocalipse: coma o livro. E ele comeu. E na boca era doce. Mas tanto um quanto o outro falaram: na minha boca é muito doce. Mas conforme a comida daquele livro, simbolicamente, descia, no ventre era amargo. Amados, quando nós conhecemos a Deus, quando nós alimentamos de Deus, Deus, Ele nos dá as suas doçuras, Ele tem as suas doçuras, a sua alegria, a esperança. Deus, Ele nos dá uma vida abençoada. A vida com Deus não é jugo, a vida com Deus é alegria, mas não é apenas uma alegria por causa de um som de bateria, é uma alegria aqui dentro, que a dificuldade não pode tirar, que uma doença não pode tirar, um desemprego não pode tirar, uma alegria verdadeira, não baseada nas circunstâncias, mas porque o Senhor está na nossa vida. Então Deus tem as doçuras do seu reino para nós, mas também ela continua penetrando na nossa vida, essa palavra, e quando ela chega dentro de nós, ela é amarga para a nossa carne. A palavra de Deus, ela tem a sua doçura, mas com relação à nossa carne, ao nosso ego, ela é amarga. Ela exige de nós uma mudança. Ela exige de nós um aperfeiçoamento verdadeiro em Deus. Abandonar o mau caminho. Existem pessoas que pregam na internet que eu posso pecar tranquilo, que o amor de Deus é maior que o meu pecado. Amados, o amor de Deus, ele é incondicional. Ele vem sobre mim. Mesmo antes de eu amá-lo, ele já nos amou primeiro. Isso é taxativo, é claro. Sem nós termos feito nada de bom, ele nos amou primeiro. Agora, Deus se agradar de nós é diferente. Eu tenho 2 filhos e eu os amo completamente. Quando eles desobedecem, a minha conversa não é: o pai te ama, continue desobedecendo. Não. O pai te ama, por isso o pai quer uma mudança nessa atitude. E é necessária a correção, quando necessário. A Bíblia diz que se nós estamos sem correção, nós somos bastardos. Mas como Deus nos aceita como filhos legítimos, Ele nos corrige. Quando necessário, Deus nos corrige. Deus nos repreende. Deus nos exorta. Amados,
Deus, Ele nos ama incondicionalmente. Mas a Bíblia diz que Ele não quer apenas derramar sobre nós aquilo que Ele derrama sobre a pessoa que também não o conhece. Já que Ele derrama chuva sobre o justo e injusto, então vou viver de qualquer maneira. Eu já ouvi pregadores que dizem que Deus é Deus sobrenatural. E a nossa vida natural não tem nada a ver com Deus. Então que Deus é esse que não está na minha vida? Não, Deus está na minha vida. Temos nossas falhas, nossas debilidades. Portanto, a Bíblia é clara em dizer que nenhum de nós pode dizer não tenho pecado nenhum. Mas ela continua dizendo, se eu sou sincero com Deus, se eu confesso o meu pecado e abandono o meu pecado. Não é dizer, Senhor, Tu sabe que essa é a minha fraqueza, que todo dia eu faço. Não. É abandonar o pecado. A palavra de abandonar o pecado dá coceira na igreja brasileira hoje. Porque queremos continuar com o nosso pecado, acreditando que Deus vai continuar nos abençoando da mesma maneira. Isso não é verdade. Amados, o Senhor nos chama nessa noite a um arrependimento. A não rasgar as nossas vestes, mas a rasgar o nosso coração. E dizer, Senhor, a partir de hoje, eu quero a totalidade da Tua palavra. Eu não quero apenas dar um glória bem forte, quando a palavra está dizendo que eu vou ser abençoado ao longo dessa semana. Mas eu também vou dar um glória a Deus quando o Senhor dizer que eu estou errado, que eu tenho que mudar. Obrigado, Senhor. Essa palavra dói, mas é para o meu bem. Eu vou mudar. E não com a minha própria força, na força do Senhor. Eu vou buscar o Senhor. E Ele vai continuar esse processo de aperfeiçoamento. Em Filipenses 1,6 diz que aquele que começou uma boa obra vai nos aperfeiçoando até a sua segunda vinda. Esta obra, ela continua na nossa vida todo dia. Amém? Portanto, amado, vamos deixar o Senhor trabalhar em nós. E quando nós falamos trabalhar em nós, é também dizer para nós aquilo que nós não gostamos de ouvir. Havia um hino que nós cantávamos alguns anos atrás, dizendo que para adorar a Deus, eu tenho que, quando ouvir algo que não me agrada, mesmo assim, adorá-lo. Senhor, o Senhor está dizendo que eu estou todo errado, mas eu te adoro porque o Senhor me ama, porque só quem me ama diz que eu tenho que mudar. Quem não está nem aí para mim diz, não, pode continuar do jeito que está, é assim mesmo. Não. Aquele professor que quer ver o filho, o aluno se dar bem, é aquele que corrige. O pai que quer ver o filho crescer, é aquele que corrige. Aquele que deixa largado, vê o erro e não está nem aí, a Bíblia diz que está condenando o seu filho. Esse não é Deus. Portanto, amado, vamos receber a totalidade da sã doutrina. O Senhor nos ama, mas Ele quer que nós correspondamos com Ele. Amém? Vamos ficar de pé? Para fingir que está acabando rápido? Vamos fingir que está acabando rápido? E nós vamos orar. Alguém um dia falou que nós temos que pagar um preço de oração. A Bíblia não fala que oração é preço, porque a oração é intimidade com Deus. Amém? Quantos aqui concordam que orar, buscando genuinamente a face do Senhor, é buscar intimidade com Deus? Amém? Às vezes, amados, e todos nós aqui sabemos, que quando passamos por dificuldade, é quando a gente ora um pouquinho mais, quando a gente é um pouquinho mais fiel numa frequência de culto, quando a gente jejua. É igual aquele parente que só te procura quando precisa de algo.
Daí Deus ouve a tua oração: Senhor, hoje eu vou fazer um jejum. Então Deus pergunta: o que tu quer de mim? Senhor, hoje eu estou aqui no culto, mas o que tu veio pedir? Não, Senhor, eu vim apenas te adorar. Glória a Deus. Amados, algum dia alguém falou que orar é pagar um preço. Orar é totalmente necessário, mas eu não vejo na Bíblia muito como pagar um preço. Se for pagar um preço, é porque eu não amo o Senhor. Eu sou casado há 16 anos, portanto tenho intimidade com a minha esposa. E eu, como homem, nunca disse para ela: olha, é o seguinte, solteiros, fechem os ouvidos. Eu vou pagar um preço alto, pastor Fábio. Eu vou ter um relacionamento íntimo contigo nessa noite. Isso não é preço. Isso é o deleite do matrimônio. Daí eu vou dizer para o Senhor: Senhor, eu vim aqui orar para o Senhor. Eu vim aqui conversar contigo. Eu vim aqui pagar um preço. Então eu não o amo. Eu não o desejo. Eu não o quero. Senhor, eu estou aqui para pagar um preço. Eu vou ler 2 versículos da Bíblia hoje. Preço? Preço, amados, é todo o dia. Quando na tua carne você for tentado a fazer o mal, aquilo que não agrada a Deus, e você, por honrar o Senhor, vai dizer: Senhor, eu estou sendo tentado a fazer algo, mas eu não vou fazer, porque eu vou honrar o Senhor na minha vida. Eu vou manter santidade ao Senhor. Daí eu posso começar a entender que eu estou pagando um preço. Portanto, não pense que vir aqui na sexta-noite vai ser pagar um preço. Claro que num dia de chuva e friozinho é um pouquinho mais difícil, amado, mas diante daquilo que o Senhor fez por nós na cruz, é porque a gente não entende o que é a cruz. Porque se nós entendêssemos o que é a cruz, dizer que orar na igreja o dia que está chuviscando é preço, a gente não entende o que é a cruz. A gente acha que a cruz era de algodão doce, que a cruz fazia massagens nas costas de Jesus. Agora vamos de fato pagar um preço, para que a nossa geração seja tocada pela palavra de Deus. É muito mais que orar, é muito mais do que meditar na palavra de Deus. Vamos de fato pagar um preço de santidade. Vamos de fato entregar a nossa vida ao Senhor. Você pode fechar os seus olhos durante um instante? Amados, eu sou um homem falho. Você é uma pessoa falha. E o Senhor vem sobre nós nessa noite. O Senhor vem sobre nós nessa noite. Ele nos amou primeiro. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. O Espírito de Deus, ele vem sobre nós para morar dentro de nós, fazer morada. E ele não quer fazer morada dentro de você apenas porque não tem outro lugar para ele morar, e ele mora de aluguel dentro de você sem pagar aluguel. Não, ele mora dentro de você. O céu seria mais bonito. No céu ele teria anjos cantando para ele, mas ele decidiu morar em você, porque ele te ajuda nas tuas fraquezas. O Espírito de Deus vem sobre nós nessa noite, nos convidando ao arrependimento, nos convidando ao clamor, nos convidando a rasgar não as nossas vestes, mas o nosso coração, a abandonar, amados, aquele desejo de buscar mestres que falam aquilo que nós queremos ouvir.
e buscar de fato a palavra de Deus na sua totalidade, que fala aquilo que nós precisamos ouvir. Clame ao Senhor nesse momento. Nós vamos deixar os instrumentos tocando. Ainda não vamos cantar nada, vamos apenas deixar os instrumentos. Como será o nosso clamor nessa noite? Clame ao Senhor. Qual a importância que o Senhor tem para a sua vida? Qual o tamanho da sua gratidão ao Senhor? Você é grato ou não? Você reconhece aquilo que Ele fez na cruz ou não? Você reconhece que o seu pecado desonra? Ou você acha que o teu pecado Deus passa a mão em cima? Às vezes nós acreditamos que Deus se converteu. No Antigo Testamento Deus era carnal, Deus era tão brabo. E agora no Novo Testamento Deus se converteu, agora Ele é bonzinho. Deus é Deus que julga o pecado. Ele julgou o pecado na cruz. Jesus ficou enfermo e foi moído por causa do julgamento do nosso pecado. Por isso a nossa parte hoje é abandonar o pecado. Porque Jesus sofreu por causa dele. Porque sabe, hoje você não está sentindo o peso do pecado, mas Jesus sentiu o peso do pecado na cruz do Calvário. Olha o que o teu pecado fez com Jesus. Olha o que o meu pecado fez com Jesus na cruz. Portanto, a nossa correspondência a Ele é abandonar o pecado. É dizer não para o pecado. Porque este pecado nos afasta de Deus. E se você o ama, você não vai aceitar que nada te afaste dele. Clame ao Senhor. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. O nosso desejo de Te adorar vem de Ti. O nosso desejo de se arrepender vem de Ti. O nosso desejo de chorar vem de Ti. O nosso desejo de abandonar o pecado vem de Ti. O nosso desejo de mudar de vida vem de Ti. O nosso desejo de abandonar a nossa vida passada vem de Ti. Nós queremos entregar completamente, Senhor, nosso coração na Tua presença. Nos perdoa, Senhor, das vezes que nós brincamos de igreja. Nos perdoa, Senhor, das vezes que nós queremos apenas entretenimento. Nos perdoa das vezes que nós Te buscamos apenas por aquilo que o Senhor pode nos oferecer. Nos perdoa das vezes que nós cobramos o Senhor: Senhor, aonde está a minha bênção? E quantas vezes nós não clamamos: Senhor, aonde está a Tua presença na minha vida? Senhor, nós clamamos o Teu socorro quando nós ficamos sem dinheiro, mas nós não clamamos o Teu socorro antes de pecar, dizendo: Senhor, afasta de mim o meu pecado. Nós queremos ouvir, Senhor, aquilo que nos agrada, mas aquilo que nos confronta, nós dizemos que é para o nosso irmão. Senhor, nos perdoa nessa noite, Senhor, porque conforme a Tua palavra nos diz, quem pode se purificar dos seus pecados? Mas o Senhor sim pode sondar o meu coração e arrancar de mim o que não Te agrada. E o Teu sangue vai me tornar mais branco do que a lã branca, mais branco do que a neve branca. Alabassuri alabacanda alabachá. Clame ao Senhor. O que
você tem para dizer para o Senhor nessa noite? O que você tem para dizer para o Senhor nessa noite? Alabassuri, alabacanda, alabassuri, alabacanda, alabaracanda, alabaracanda, alabaracanda. O que Ele está falando ao teu coração nesse momento? O que Ele está mandando você fazer nesse momento? É aquela